Olá pessoal, estamos aqui em mais um Café Insight. Olha quem está aqui comigo agora. Ale O Pelais. Ale Pelais, a gente já é influencer na SAP, vamos nos encontrar. Descobrimos o Ale esses tempos agora, ele tem uma história muito bonita, depois você vai olhar no link aí, olhar a colocação dele, mas a gente fala muito do futuro do trabalho. E sabe uma coisa que me pegou, Du? Essa história da gente trabalhar de um jeito mais flexível, tá numa mania agora de trabalhar em coworking, ninguém tem mesa nem nada, e eu descobri que eu tenho apego à minha mesa. Mesmo que ela fique vazia lá, na maioria das vezes eu fico apegado à mesa, porque parece que me dá um controle, e aí começamos a elaborar, filosofar aqui, falando sobre o trabalho, e aí veio uma coisa quente que a gente fala sempre quando a gente está com os líderes, a questão da dispersão. Porque assim, horário flexível, legal, mas tem que ter disciplina. Ah, mas você trabalha onde você quiser. Sim, com fone de ouvido, ou então eu trabalho onde tem um monte de gente, cada um fazendo uma coisa. E aí bate de frente com a dispersão, que talvez seja o grande fantasma que os líderes têm. O líder tem uma preocupação muito grande em perder produtividade. Então ele olha e fala: ah, desse jeito não está funcionando, está aquela algazarra, aquela bagunça. Você contou até um caso que você tem de um cliente, quer dizer, parece que está havendo uma dispersão tão grande que isso não pode ser produtivo. Então a gente falou bastante sobre isso e eu acho que nós ainda estamos iniciando esse debate. Quando a gente está pensando em insights, a primeira coisa que a primeira coisa que me bateu em pensar foi justamente nessa questão de foco. Se a gente consegue ou não ter foco, que envolve a disciplina, envolve a maturidade. Eu não sei como você tem visto isso, Alexandre. Eu acho que foi bem legal você puxar esse tema, porque existe essa dispersão entre as três flexibilidades, né? Uhum. A gente nunca trabalha sozinho, você sempre faz parte de um grupo social onde você está inserido, né? A organização que você trabalha é um organismo social. E que o seu flexível, mais o meu flexível, mais o seu flexível precisam se encontrar em algum lugar. Imaginou? Então a gente precisa Eu trabalho bem de manhã, você Isso. trabalha bem à noite, ele trabalha bem à tarde, a gente nunca se encontra, nunca. né? Então precisa achar essa zona de equilíbrio, né? E sem dúvida a gente sabe que o modelo está super desgastado, né? A gente não consegue mais trabalhar no modelo autocrático de comando, de controle. Sim. Apesar de ser extremamente eficiente, ele desgasta muito a relação entre as pessoas, mas também a gente não sabe qual é o novo modelo. E aí a gente vai testando várias coisas, vai tentando enxergar como é que isso funciona, principalmente no relacionamento entre as pessoas, e necessariamente a gente tem que revisitar três camadas aí envolvidas nesse processo, que é a organização como um todo, ou seja, quais são as práticas que aquela empresa tem, de reconhecimento, de performance, de pagamento, de valores, de crenças, de como ela sugere, né? Porque o desenho da organização ele sugere uma forma de relacionamento, então a gente precisa revisitar isso, precisa revisitar qual é o papel do líder, né? Eu não acredito no fim da hierarquia, acho que isso é uma bobagem, é um sonho. Eu acredito sim no fim da hierarquia de poder, é aquela de que alguém manda. Controle obsessivo. Isso, mas assim, uma hierarquia de responsabilidade, de a gente saber quem é responsável e tal, isso faz sentido, existe hierarquia na natureza. Você falou da palavra sponsor em algum momento, aí eu disse que Isso. tem o advisor, o mentor. Como é que funciona essa história? Porque não é uma hierarquia, mas não é bem uma hierarquia. Então imagina só, se a gente enxergar esse papel da hierarquia do líder com esse papel mais do sponsor, que é uma pessoa que tem essa responsabilidade de te ajudar a dar certo. Olha que diferente, é você trabalhar com um cara que tem senioridade, que tem uma estrutura Vivência, uma psicológica, inclusive, para saber que, olha, nem sempre tudo dá certo, nem sempre tudo dá errado, para ajudar você nessa fase de desenvolvimento. E o papel desse sponsor é conseguir te ajudar a se desenvolver e dar certo, inclusive causando tensão. E aí tem que tomar muito cuidado, porque senão fica aquela coisa assim, tem que ser legalzão. Não, legalzão nem sempre está interessado em você. E o terceiro ponto é mudar o entendimento que as pessoas têm sobre o trabalho, sobre qual é o teu papel ao realizar uma função. Se a gente tem um combinado, né, eticamente agora o trabalho ganha uma relevância muito grande. Eu não estou fazendo por causa da empresa ou por causa do salário, eu estou fazendo por causa do composto social, né, de como eu enxergo esse significado. E aí eu acho que tudo isso tem que ser revisitado quando a gente começa a redesenhar as organizações. E não é fácil, né, porque às vezes funciona bem em uma empresa, não funciona bem em outra, e uma quer visitar o que a outra faz e quer implementar a mesma prática, só que naquela cultura talvez não funcione. Então a gente tem que entender o que está por trás da prática. Quais são os valores que sustentam as novas práticas de gestão? Tem uma coisa que o Edu falou e eu acho que a gente pode puxar um gancho nisso para colocar, que é a história da moda.
porque a gente está aqui assim, você falou, a hierarquia não vai acabar, ou vai se remodelar, mas tem algumas hierarquias que são necessárias. Por exemplo, eu vi passar um avião agora. Tem uma hierarquia absolutamente focada no controle do voo do avião. Então tem um piloto, copiloto, cada um tem uma tarefa, tem um controle extremamente rígido e a gente conta com isso. Exato. Quer dizer, de repente a gente está vendo a sedução da flexibilização, da falta de hierarquia, porque é sedutora, mas não é totalmente possível em todas as realidades, é isso? Exatamente. Eu acho que o Alê é um puta pesquisador de modelos de gestão, um estudioso do futuro do trabalho. E o insight que eu trouxe aqui com o Sidney e com o Alê é que nós no Brasil ainda gostamos muito de novidades, do que é novo, do que é bacana, do que é legal, mas a gente pouco faz uma ligação daquilo que é pragmático, daquilo que funciona. Então a gente tem uma mente dicotômica que fica, sai agora o líder hierárquico e entra o líder colaborativo, Scrum Master, o líder coach, o líder que porra faz tudo, né? Então a gente acha que ainda tem uma dificuldade do que o Kevin Kelly chama de uma era de cognição, né? Que é ter uma inteligência ao mesmo tempo singular, contextual e complexa. De tudo que a gente conversou aqui, o meu insight foi que, independente do mundo que vai acontecer, porque são vários mundos, porque a gente tem empresas ainda que não sabem o que é PDCA, tem empresas ainda que estão no comando e controle, e tem empresas que estão lá na fronteira da holacracia, né? Mas eu acho que a questão fundamental, as empresas que, pelo menos que a gente trabalha, hoje elas estão com um desejo muito grande de criar uma cultura horizontalizada, descentralizada, compartilhada, com alto nível de descentralização. E eu vejo um gap aí para nós, eu vejo um gap na relação entre o líder e a equipe. Então, por um lado, tem a equipe que está louca para ter autonomia, mas não quer ter responsabilidade na entrega dos projetos. Por outro lado, sustentar isso por muito tempo. Tem o líder que foi autocrático, falou, não, então agora eu vou largar tudo, que é o que a gente chama do cara que delargou o projeto, mas não está acompanhando, não está apoiando. Então tem um gap aí. Por um lado, esse líder também oferece projetos que estão extremamente complexos. Por outro lado, a equipe quer ser autônoma, quer fazer o bem, mas também não tem know-how, não tem experiência, não tem competência para lidar com aquilo. Então, acho que a forma de fechar esse gap é compreender 3 pilares, na minha perspectiva. O primeiro é entender o nível de complexidade dos projetos que as empresas têm. E, a partir daí, um segundo pilar ser o nível de competência em mentoria. Porque se nós tivermos líderes que são mais competentes em mentoria para saber dosar o nível de complexidade, e o terceiro pilar, se a gente tiver equipes que querem autonomia para entregar, para serem responsáveis, para serem disciplinados, aí a gente começa a fechar esse gap onde, como o Ale falou, todo mundo está realmente querendo fazer alguma coisa acontecer. Todo mundo está voltado para ter uma entrega, para surfar na complexidade, para buscar a excelência. E aí isso significa amplificar o nível de maturidade. E aí me dá uma sensação, maturidade, accountability e real interesse por crescer, que eu acho que é uma questão aquela palavra que você usa, que o Aristóteles que eu amo, que é o disposição de caráter. Isso, sabe assim, não é enrolar, não é dizer que não tá, assim, veio aqui para trabalhar, não veio aqui para brincar, jogar pimbolim no meio da história. Até pode, mas se você entregar bem, não se você não ganha pela sua intenção, como diz meu amigo Sidney. Você ganha pela sua entrega, pela sua capacidade de produzir, de realizar, de conquistar, principalmente em ambientes de complexidade. Então esse foi o meu insight. Legal, eu acho que pra gente também trazer alguma provocação legal, como eu fui estudar bastante autorrealização, a gente só se enxerga naquilo que a gente realmente concretiza, né? Então a autorrealização vem dessa nossa capacidade de dentro para fora, nos mostrarmos reais no mundo. Então eu preciso realmente colocar a intenção em ação. Então, fica atento aí, atenta para as perguntas que você faz, que talvez você já saiba a resposta dentro do trabalho. E se você é líder, tenta olhar quando você terceiriza alguma coisa para as pessoas fazerem, qual é o teu real interesse? É só tirar do teu caminho ou tem uma gota aí de desenvolvimento para eles também? Show de bola. Obrigado, obrigado, obrigado. Olha, Vira e Mexe tá aqui, é muito generoso. Obrigado por aqui. Olha, gente, valeu, hein? Até a próxima. Grande abraço, beijão, tchau, tchau.